Eu sou o pastor André Alves e aqui o pastor Paulo Mizoguchi. Nós estamos para ter esse bate-papo com você, né, pastor? Benção demais, boa noite. É tão interessante a gente poder estar aqui até orando por você, para que você pudesse realmente receber esse tempo de qualidade, de conceito, de interação, que vai ser tão importante para nós, porque amamos todas as pessoas e queremos que elas realmente tenham um contato, um relacionamento íntimo com Deus, e por isso religiões mundiais faz sentido para todo mundo. Isso, um tema muito oportuno. Nós temos algumas pessoas que já são conectadas ao IP através do estudo, fazendo já alguns cursos do IP. Se você ainda não conhece o IP, acesse o nosso site ipad.com e lá você vai poder conhecer os nossos cursos. E estamos aqui com o pastor Paulo Mizoguchi, que ministrou o curso de Religiões Mundiais. E nós estamos nessa interação com o tema Qual é a religião de Jesus? Você já parou para pensar um pouco sobre esse tema? Se você tiver alguma dúvida, coloca no nosso chat, a nossa equipe vai anotar, vai colocar aqui, a gente quer interagir com você para que você tenha as suas dúvidas sanadas e também para que a gente tenha um bate-papo muito interessante. A sua contribuição é muito importante para a gente. Pastor, fala aí um pouco para a gente, vamos na nossa conversa iniciar. O que é uma religião? Religião, né? O que é isso? É um conjunto de crenças, é uma tentativa de organizar a busca do homem em relação a Deus, a questão do quanto o homem quer se relacionar com Deus, ter uma conexão com Deus. Então, todas as religiões, de alguma forma, eles querem organizar isso, né? Então, do termo vem do latim religare, que é realmente você reconectar, religar o homem a Deus, mas aí se formam não só padrões espirituais, como também valores éticos, convicções, doutrinas, dogmas. Então, é uma tentativa de organizar isso, e as pessoas, quando conseguem fazer isso, ao ponto de ter muita gente, então, seguindo esse conjunto de valores, de crenças, a gente tem isso como uma religião. Né? E aí são várias, são muitas, e a gente tem algumas que são grandes em número de pessoas seguindo, que a gente trouxe então para você no curso Religiões Mundiais. Aqui eu já faço até uma ponte, uma propaganda para você. Você que não sabe, este curso está liberado free no IP. Hoje o nosso ministério já conta com 697 alunos, aqui já arredondado de hoje esse dado, espalhado aí por 5 países. Olha para você ver. Nós estamos falando de religiões mundiais. Nós já estamos no Japão, Estados Unidos, França, Espanha. E só aqui no Brasil já são 15 estados brasileiros e também 25 cidades só no estado de São Paulo. Existem muitas realidades de religião dentro do nosso país, dentro do Brasil. Algumas perguntas interessantes sobre isso. Por que as pessoas buscam tanto? Por que há essa diversidade tão grande de religiões? Só que no Brasil nós temos 27 tipos de religião. Bom, acho que a resposta mais essencial é que o Criador, né, o próprio Deus, nos criou com um anseio realmente por Ele e pela eternidade. A gente vê isso escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, onde diz assim: Ele nos criou, Ele colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, e mesmo assim o homem não consegue compreender o que Deus faz. Então, todos nós precisamos e estamos, de certa forma, até desesperados por ter esse relacionamento com Deus, e isso faz com que a busca não pare, né? E a busca é algo muito importante porque ela gera realmente a fé. Todas as buscas são, queria dizer, são honestas, são sinceras, são até poderosas pessoalmente para gerar uma expectativa de encontrar com o Criador, de encontrar com o Deus verdadeiro. No Brasil, a gente tem uma realidade de uma miscigenação de várias culturas, porque tivemos muitas imigrações para cá, então o nosso país é um país lindo na mistura de etnias, de culturas, mas espiritualmente isso trouxe uma complexidade. Um impacto. Então há uma complexidade de muita mistura de contextos, de raízes, de espiritualidade de todos os países que migraram para cá. Então a gente tem, poderia dizer assim, num termo melhor, uma bagunça no sentido de o brasileiro quer experimentar ou achar Deus de várias formas e às vezes ele se submete, né,
muitas práticas, e às vezes até simultaneamente várias práticas, para encontrar com Deus, né? Não quer dizer que ele vai conseguir por todas as maneiras possíveis, mas a busca dele é tão importante, ele vai atrás disso. E a gente precisa conhecer para que a gente possa também, então, direcionar uma resposta que preencha, né, o tamanho do vazio que está na busca de cada um em relação ao Deus que nos deu esse anseio pela eternidade. Poxa, muito importante você ver a conexão, né? Tanto a questão de nascimento da religião para a formação de uma cultura, mas também eu queria te fazer uma brincadeira aqui, uma pergunta. Olha, há também o inverso, a religião formando cultura. A gente falou de uma cultura formando um aspecto religioso interessante, mas é possível que a religião forme cultura, forme leis, crie uma moral, aspectos que nós estamos num tempo tão específico quando a gente fala de moral no Brasil. Seria essa também confusão espiritual, como você utilizou essa bagunça, essas conexões responsáveis também por isso, uma falta de talvez identidade ética ou moral? Eu acho que sim, e também a questão do como Deus estabeleceu que ele se revelaria, né, ao homem a partir de princípios, mandamentos, né? A gente vai para a história bíblica, você tem Deus estipulando um momento histórico onde ele decide dar 10 mandamentos, né, para o povo, e aí você tem a partir dali orientações, princípios, valores que deveriam ser seguidos, deveriam passar de geração para geração. Então a gente pode dizer literalmente que esse princípio espiritual veio e formou uma conduta também espiritual, ética, moral para ser seguida. Né? E isso parte da espiritualidade naquilo que a gente diz do contexto inverso de não é só a cultura que gera uma espiritualidade, mas a espiritualidade gera uma cultura e nós precisamos resgatar a espiritualidade saudável e uma cultura através de uma espiritualidade saudável, coerente com a palavra de Deus, com a revelação do próprio Deus para nós. Eu penso assim também. Eu acho muito forte mesmo. Eu estava lendo o Timothy Keller, falando lá sobre a fé na era do ceticismo. Ele diz algo muito interessante, que todo direito humano nasceu de alguma crença. É impossível existir um direito humano sem existir um Deus que gerou esse direito, né? Por que respeitar o homem? Por que o homem teria dignidade? Isso seria impossível se ele não basear isso em Deus. Eu peguei aqui uma pergunta do Leandro Ferreira. Ser judeu é uma religião ou um povo? Ele colocou aqui um questionamento. Leandro, ser judeu pode ser ambas as coisas no sentido de como Deus estabeleceu o povo que ele chamou, separou, amou, né? A gente diz que a menina dos olhos de Deus é o povo de Israel, e a gente tem um contexto de formação israelita e de judeus até na época de Jesus. Então você tem uma religião judaica que existia já e foi, né, crescendo com aquilo que Deus foi transformando o povo de Israel, e você tem o povo judeu, que é o povo de Deus, é o povo que ele escolheu e que vai dar divergência em, assim, quem realmente é, né, esse povo, quem se sente esse povo judeu. Então a gente vai ter diferença de quem se considera em relação a isso, mas existe esses dois conceitos, existe o povo judeu e existe a religião judaica, né? Ambas as coisas existem e Deus está trabalhando em cima disso. A gente também tem isso no nosso curso Religiões Mundiais. Poxa, que interessante. Eu acho que essa confusão ela acontece principalmente porque o povo judeu nasce dentro, de fato, de promessas divinas, né? Então, há uma confusão, por isso, há uma confusão no sentido positivo, né? Do nascimento de uma nação por causa de um estabelecimento de promessa de Deus para com Abraão. A gente acabou de passar também pelo curso desse mês de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Foi bem interessante a gente falando do nascimento do povo judeu. Aqui, ó, mais uma interação. Fabiana Sá, ela disse assim: fariseus e saduceus eram uma religião? Alguma delas era mais próxima do que Jesus pregava ou da fé cristã? Aproveito aqui e já faço essa pergunta. Jesus tinha uma religião? Qual que seria a religião de Jesus?
Vamos responder a essa questão da religião de Jesus. Eu creio que para a gente ter uma palavra que defina a religião de Jesus, para mim essa palavra é a palavra intimidade. Eu creio que a religião de Jesus era a conexão direta com o Pai. Ele tinha o contexto do povo judeu, tinha o contexto de uma religião judaica, tinha um contexto do povo romano e também as crenças romanas da época romana, tinha um contexto dos essênios, tinha vários contextos que já existia de espiritualidade e religião na época. Mas se você for perguntar qual é a religião de Jesus, a religião de Jesus é a própria conexão direta com Ele, porque Jesus não precisava se religar a Deus. Né? Então, assim, como que Jesus se religa a Deus? Como que Jesus retorna para Deus? Né? Não existia isso. Ele já existia, ele já estava sempre numa conexão, numa intimidade completa com Deus Pai, e isso define o relacionamento dele. Né? Então, se for dizer qual era a religião de Jesus, para mim, a intimidade, o relacionamento direto com o Pai era a religião de Jesus, né? Essa conexão de intimidade. Agora, os fariseus, os saduceus, eles tinham características diferentes de como eles criam em algumas doutrinas que na época estavam sendo estabelecidas. Alguns eram mais rigorosos, outros eram mais liberais, então tem algumas diferenças sobre isso. E aí Jesus trata com eles também, e geralmente com os religiosos da época. Jesus, ele é mais, posso dizer, ele exorta mais, ele é mais duro com as palavras. Você vai ver Jesus dizendo realmente ai de vocês, né? Vai chamar de sepulcro caiado, vai chamar de hipócritas, vai chamar de raça de víboras, porque existia realmente uma hipocrisia na ênfase pelas leis da religião e não pelo relacionamento com o Deus da religião ou com os atributos que Deus gostaria que fossem vistos, como misericórdia, perdão, paz, né? Então a gente vai ter texto de Jesus dizendo assim: vocês dão o dízimo do endre, do cominho, mas vocês não agem com misericórdia, não agem com amor, né? Então Jesus vai realmente dar uma dura, né? Vai realmente trazer palavras duras, porque se seguia mais a religião realmente, os dogmas, do que o próprio Deus, e aí ele estava ali manifestando também o reino e a própria relação com Deus como filho. Poxa, que interessante. O desenvolvimento da espiritualidade, ela mostra um pouco dessa curva também. Quando a gente volta lá no Jardim do Éden também, é bem interessante. Você não vê Adão e Eva praticando atos de ritos de adoração, porque para eles adorar era o mesmo que respirar. Não existia uma manifestação de práticas dogmáticas ou de princípios para uma espécie de adoração, porque a adoração fluía da própria essência de Adão e Eva. E Jesus Cristo foi chamado de um novo Adão pelo apóstolo Paulo, né? Então ele veio trazer de fato, ele veio restaurar de fato. Jesus Cristo, ele não trouxe nenhuma religião porque ele restaurou a intimidade, não religião, né? Exatamente. Então essa bem questão, as palavras que são usadas para aqueles homens no Antigo Testamento que tiveram muito relacionamento com Deus e foram alguns trasladados, aquela coisa toda, a palavra andava com Deus, né? Então, assim, você vai falar de Jó andava com Deus. Você vai falar de grandes homens que mostram ali que a Bíblia quer enfatizar o relacionamento deles com Deus, fala de caminhar, de andar, de estar juntos, de realmente ter um relacionamento como Deus vinha no Jardim do Éden para estar, né, com Adão e Eva também. Então a gente teve essa restauração nesse sentido na pessoa de Jesus, né, trazendo uma reconexão de intimidade, sem necessariamente ter rituais que fossem ligados a isso para ter essa conexão. Né? Ele era a própria religião, ele era o religare, né? Ele era no sentido de religar. O homem com Deus, ele era a própria religião. O próprio caminho, né? A própria maneira. Olha, você que está chegando aí agora no nosso canal, ou que já se conectou, se inscreva no nosso canal. A gente vai ter muitas outras interações, como estamos tendo agora com o pastor Paulo Mizoguchi. Não perca tempo aí, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com alguém. Bom, alguma pergunta aqui? A pergunta da Ângela Aquilini.
Acredito que a religião de Jesus era ser crente em Deus Pai. Faz sentido esse pensamento? Oi, Ângela. Faz total sentido, porque uma das maneiras como Jesus sempre expressava a maneira como ele estava andando com o Pai era essa questão de chamar a Deus de Pai. Né? Você não vai ver Jesus o tempo todo falando assim, Deus Altíssimo, eu quero estar contigo. O tempo todo é Pai, 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 eu e o Pai somos um, eu e o Pai fazemos as coisas juntos, e o relacionamento dele inteiro é de um filho, realmente um filho amado, e quando você tem uma palavra de Deus sobre Jesus no batismo, também a voz que vem é, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então, você pode realmente dizer que essa religião de Jesus, a forma como ele andava com Deus, tem a ver com uma paternidade e uma ligação tão linda de pai para filho, que tanto nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho, né? E Deus Espírito Santo na questão da Trindade, que a gente pode dizer, sim, que realmente a religião tem a ver com essa questão da filiação, da paternidade, como esse relacionamento é o melhor ou o tipo de relacionamento que Deus estabeleceu para ter com o homem também. Olha, o relacionamento de Jesus com o Pai, ele de fato nos ensina essa conexão, religar, né? Esse religar ao Senhor. Tem uma pergunta aqui também interessante do Marcos Oliveira. O que podemos dizer então daqueles que dizem ter um relacionamento com Deus, mas não têm religião? Será que é possível ter um relacionamento com Deus sem ter religião? Ou vou fazer uma pergunta aqui conectada a essa. Talvez aqui, até puxando, Marcos, essa pergunta tem um desdobramento importante. É possível viver uma religião isolado de pessoas? É possível, na verdade, estabelecer um relacionamento com Deus isolado de pessoas, isolado do contexto coletivo, sem igreja? Eu creio, Marcos, que Deus estabeleceu desde o início a família, e a família representa também a maneira como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se relacionam. Então, viver isolado, como o pastor Andrei perguntou, é difícil. Você ter uma religião que você se isole para ter um relacionamento só com Deus, isolado de todo mundo, porque a prática de você ser como Deus tem a ver com a maneira como você se relaciona com o próximo. Né? O grande mandamento, ele vai dizer amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu não consigo cumprir esse grande mandamento se eu estiver isolado. Né? E aí é impossível você falar de uma religião assim. Né? Agora, eu acho interessante a gente pensar, uma pessoa pode se relacionar com Deus sem religião? Se você for pensar na essência, na pureza disso, como a gente pensou em Adão e Eva, sim, a gente tem nessa essência pureza de um relacionamento, como Jesus estabeleceu com Deus, que esse relacionamento era mais relacionamento de intimidade do que religião em si. Agora, com o contexto da entrada do pecado no mundo, então houve a desconexão. Por haver a desconexão, Deus mesmo estabeleceu uma forma de religar o homem com ele, e isso foi através da pessoa de Jesus. Então a gente tem, pela Bíblia, a maneira como Deus trouxe a redenção, trouxe a salvação, trouxe o religar, como ele estabeleceu que isso aconteceria. Então a gente tem hoje, lógico, pela própria Bíblia, princípios, maneiras, leis, a gente tem pela própria Bíblia uma forma que a gente pode dizer que há uma religião cristã hoje que define muito como nós vamos encontrar Deus. Poxa, olha, essa pergunta para mim, ela me lembrou uma história de conto de Agostinho. Não sei se você já ouviu essa história, de que Agostinho conversando com um monge eremita, né? Um cara vivia distante de todos e sozinho, isolado no monte. E eles se encontraram e o monge eremita disse assim para Agostinho: faz mais de 30 anos que eu não tenho relações sexuais com nenhuma mulher. E Agostinho respondeu: há mais de 30 anos você não pensa em outra coisa. É bem interessante a resposta de Agostinho, porque é impossível você viver isolado das pessoas e ter um relacionamento que vai agregar crescimento, né? Ou desenvolvimento da fé. Esse é um tempo
de tanta dificuldade de relacionamento que as pessoas têm buscado acreditar que é possível, né? Exatamente. Na verdade, é uma fuga, né? É uma fuga. Quando a pessoa não consegue se relacionar bem com Deus, ou quando ela tem traumas de relacionamento com outras pessoas, como a traição, infidelidade, ela vai, de alguma forma, tentar se proteger dos traumas que aconteceram. Isso é consequência do pecado, no mundo. Então, a pessoa vai tentar ter um mecanismo de defesa para isso, né? Só que, se Deus estabeleceu a família, se Deus trouxe condições de desenvolvermos uma família e Ele realmente se relaciona em três, como que a gente vai dizer que vai ser por nós sozinhos, a gente vai conseguir ter uma religião com Deus, um relacionamento com Deus sozinhos? A gente pode ter realmente essa intimidade para, a partir da intimidade, levar Deus para outras pessoas. Né? Então, quando se fala de intimidade, tempo a sós com Deus, a gente vai realmente para estar sozinho com Deus, tal. Mas para quê? Para que depois disso você possa amar o próximo. Como Jesus fez, né? 40 dias no deserto, 40 dias, algum tempo separado, depois ele descia. Descia do monte, enfrentava um endemoniado, descia do monte, enfrentava alguma coisa, e sempre tinha algo que era como se fosse uma preparação dele como homem na terra, para depois levar ou revelar Deus, ou trazer o reino de Deus para as pessoas que estavam ali. O próprio Jesus é um exemplo disso, né? De como foi o relacionamento dele com 3, com 12, com 70, depois com a multidão, com 500, depois da ressurreição. Jesus não ficou sozinho. Não ficou. Ele tinha tempos sozinho, né? Que tinha também é importante, né? Intimidade, mas não ficou sozinho na sua vida. Ele desenvolveu até discípulos para continuar o processo. É muito importante isso, Marcos. Então, trazendo essa resposta, apesar de você não ter perguntado especificamente isso, mas trazendo algumas conexões diferentes à sua pergunta, para também responder algumas inquietações. Agora, tem uma pergunta interessante. Existem diversos tipos de religião, né? E nós vamos abordar isso no seu curso que você ministrou. Mas a pergunta, existe apenas um Deus? Existe apenas um Deus. Posso dizer que existe apenas um Deus, o único Deus, né? Que é um Deus que existe em 3 pessoas. Agora, geralmente as pessoas falam, não, existe um Deus só, então todos os caminhos levam a Deus, né? Então, assim, independente do caminho que você está, como existe um Deus só, você vai chegar nele, né? E aí eu acho que isso é uma falácia no sentido de que todos os caminhos vão chegar a Ele. E existe um Deus só, realmente é um Deus só, tanto que nós somos uma religião cristã monoteísta, né? Nós cremos em um Deus só. Agora, todos os caminhos chegam a Ele? Não. Caminhos que chegam a Ele, ou o caminho que chega a Ele, está revelado na Bíblia, né? Tanto os princípios e tal. E aí a gente tem uma resposta só, que é: o Filho dele leva a Ele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então cremos na palavra de Deus, e traz para nós a essência de como acontece o religar com Deus através e unicamente pela pessoa de Cristo Jesus. Não existe um outro caminho. Existem buscas diferentes, e aí são várias religiões, e os homens vão inventar, ou vão buscar, ou vão tentar de milhares de jeitos, mas isso não significa que todos esses jeitos vão levar realmente ao único Deus, porque o próprio Deus estabeleceu o caminho, e o caminho é o Filho dele, né? Então a gente também tem essa oportunidade de se tornar filho de Deus através de Jesus Cristo, e isso não pode ser confundido, né? É interessante quando a gente analisa as religiões, a gente vê que nenhuma religião traz o próprio Deus como o próprio caminho. Ela apresenta Deus como algo que deve ser buscado, as outras, um objetivo para chegar, mas geralmente um objetivo utópico, que você nunca consegue alcançar e não consegue experimentar. É meio frustrante nesse sentido. Você vai experimentar quando você morrer, ou depois da morte, aquela situação que fica um pouco subjetiva. Depois que eu morrer, eu vou ter uma experiência, algo assim, e aí não se tem algo palpável, né? Realmente. E é bem interessante como Deus traz a resposta. As religiões pagãs do Oriente Médio Antigo, elas tinham ao termo propiciação, que é aplacar a ira, ela trazia uma perspectiva interessante. Como que um Deus era satisfeito dentro do contexto do Antigo Testamento, fora o judaísmo, né? Fora a conexão de Deus com o povo de Israel, era que eles tinham que sacrificar crianças,
mulheres, tinham os rituais que eram coisas assim grotescas, que eram para aplacar a ira desse Deus. E como o Deus de Israel se manifestou? Ele mesmo entregava os animais e ele mesmo entregou o próprio filho. Ele mesmo se fez o caminho, né? Aqui uma pergunta do Leandro Ferreira. Deus faz milagres em outras religiões, mesmo não cristãs? Pergunta boa. Leandro, essa é uma pergunta importante. Deus faz milagre para as pessoas e ele se revela às pessoas por causa da fé. Então, não tem a ver com a religião em si, por causa se a religião vai definir ou se vai limitar se Deus faz ou não faz. Deus, ele faz para as pessoas porque ele é um Deus de milagres. Agora, se é dentro de uma religião ou não, isso vai estar no contexto que você vai avaliar. Você pode ver que aconteceu tal coisa, é um milagre, é um milagre, é um milagre. Você vai ouvir histórias disso e vai ter acontecimentos em várias religiões, né? E há milagres também que não são feitos por Deus, porque há uma atuação também demoníaca na Terra, mas Deus faz milagres para as pessoas. Então, nesse aspecto, a fé de uma pessoa atrai o coração de Deus e eu creio muito que mesmo que uma pessoa esteja numa outra busca, numa outra religião, num outro contexto, um lugar onde ela acha que ela está buscando Deus de uma forma, a fé dela pode atrair Deus ao ponto de Deus se revelar para ela, mesmo que ela esteja numa religião diferente da nossa, que a gente crê, o que a gente está praticando, o que está acontecendo. Uma resposta boa, uma pergunta boa, uma resposta boa. Deixa eu fazer aqui a pergunta do Paulo Sérgio. Ele pergunta, existem outras religiões que seguem Jesus? Existe uma outra forma de seguir Jesus? Existem outras religiões que seguem Jesus, existem religiões que seguem, na verdade, a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que ninguém conseguiu destruir. Então, o que acontece? Por se ter contato com a palavra de Deus, todas as religiões, de alguma forma, querem embasar os seus conceitos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela sempre teve essa autoridade, né? O peso de embasamento. Então, outras religiões vão falar de Jesus? Vão buscar Jesus de alguma forma? Vão. Mas a forma como eles estabelecem a salvação, o realmente chegar a Deus, é diferente. Então, a gente tem esse contexto em que é utilizado a Bíblia para embasar, às vezes, alguma doutrina que não é uma doutrina realmente bíblica, mas ou que não coloque Jesus no centro da salvação, no centro da redenção do homem, no centro do religar o homem com Deus, né? Então eu creio mais nisso, que outras religiões vão tentar, porque realmente a Bíblia é muito poderosa, ela tem muita autoridade, vão embasar com isso. Não significa que elas estão realmente ensinando como a própria Bíblia diz, né? Então eu creio, né, dessa forma. Eu acho que acontece assim. São perguntas muito importantes, principalmente quando a gente fala dentro de um contexto onde a gente precisa se conectar a pessoas que estão ligadas a outras formas de busca a Deus, né? Eu creio que este curso é muito, muito válido. A gente está agora, nesse mês de março, lançando o curso com o pastor Jay Gomes. Certamente você será também muito abençoado, o curso de Teologia de Deus e da Bíblia. Como é importante, a gente está falando aqui sobre diversas religiões, e como é importante a base para a fé cristã está nas Escrituras Sagradas, né? E queria que você deixasse uma palavra final para o aluno, para aquele que está se conectando aqui no nosso canal. Não se esqueça aí, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe o link, compartilhe essa live que tivemos, mas deixe uma palavra final, que tipo de incentivo, como você pode se conectar a pessoas que ainda não conhecem Jesus, como levar a palavra de Jesus a pessoas que estão em outras realidades espirituais? Ok, eu diria que você precisa estar tão cheio do amor de Deus, porque Deus é amor, para que você olhe para todas as pessoas, independente da forma da busca delas ou da religião que elas estão afirmando pertencer, para que o conhecimento acerca das religiões, o conhecimento e o conceito acerca de como as pessoas estão buscando, seja em qual país, lugar for, você conheça para ter realmente
a sabedoria, o discernimento para levar então a palavra de Deus, levar Jesus Cristo, levar o amor de Deus e a revelação de Deus para essas pessoas, da forma como melhor elas vão compreender isso. Então, para um budista vai ser de um jeito, para um hinduísta vai ser de um outro, para um taoísta vai ser de outra maneira, para um judeu vai ser de outra maneira. Então, a questão do conhecimento acerca das religiões é muito válida para que você possa conhecer como eles estão buscando e aí como isso gera neles uma expectativa que não é respondida se realmente não estiver na pessoa de Cristo, e você vai ser o testemunho, a própria revelação de Deus para eles, levando então o amor, levando então Deus, levando Jesus Cristo, levando a salvação para essas pessoas. Acima de tudo, o amor precisa ser aquilo que vai te dar autoridade para você chegar. Não adianta você querer discutir, não adianta você querer ganhar um argumento, porque você vai ganhar um argumento, vai perder a pessoa. Não é uma briga de discussão de conceito, quem está certo, quem está errado, se a pessoa interpretou bem ou mal a Bíblia. A questão é o quanto você ama aquela pessoa e através do seu amor e do conhecimento, Deus vai te dar revelação, discernimento, sabedoria para aplicar o amor pelas Escrituras e pelo conhecimento que você tem da religião da pessoa, para que ela realmente encontre o Deus verdadeiro, encontre a Jesus Cristo, seja cheia do Espírito Santo e viva uma vida realmente eterna, né? Nós estamos querendo levar as pessoas para um relacionamento eterno com Deus, e conhecer religiões tem a ver com o fator evangelístico, fazer discípulos, como eu chego em alguém para fazer dessa pessoa um discípulo de Cristo. Então, o meu conselho é: ame acima de todas as coisas, conheça realmente a palavra de Deus e conheça as religiões, para que você tenha então condições pelo Espírito Santo de fazer uma aplicação saudável, equilibrada, para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É isso aí, isso, muito forte. Receba essa palavra, então antes de ganhar o ouvido, você tem que ganhar o coração, né? Ganhar as pessoas e amar. Essa fica a nossa interação, a gente vai ter um tempo com a nossa equipe para trazer alguns aspectos práticos aqui para você que deseja se conectar ao IP. Você ainda que não conhece o IP, queria aqui falar com você. 45 dias você pode fazer o curso de Religiões Mundiais e nós já estamos tendo um grande número de pessoas ingressando no nosso curso de religiões e temos tido e recebido um feedback muito positivo. Se você quiser conhecer, acesse então o nosso site ipad.com. A nossa equipe daqui a 1 minuto entrará em contato aqui, a gente vai estar junto, tirando algumas dúvidas e trazendo informações práticas para você. Deus abençoe, deixa uma palavra aí, pastor. Deus te abençoe muito. Um forte abraço. Tchau, tchau.